Fala pessoal, bom dia. Iniciando nosso panorama do dia 14 de nove de 2021. Gráfico do Bitcoin. Vamos avaliar o que nós temos aqui para o dia de hoje, né? Para quem assistiu o panorama do dia de ontem, viu um alerta que a gente deixou aqui sobre uma possível movimentação de queda para o Bitcoin. A gente acreditava nesse tipo de movimentação, um possível teste no fundo do canal, na região dos 43.100. Acreditando nessa movimentação e alguns sinais confirmando isso para a gente abriu o risco, né? É, vendendo o Bitcoin. Só que cerca de 20 minutos antes, né, a gente fez essa operação, estávamos posicionados, e quando foi às 10h30, se a gente observar aqui, ó, o candle das 10, né, ele abre às 10 horas e fecha às 11, a partir do momento em que abriu o Dow Jones, né, que é a bolsa americana, entrou uma volatilidade muito pontual, nosso stop estava por aqui, ele foi lá, buscou a região do stop, estopamos a venda do Bitcoin e depois ele foi lá e devolveu toda a queda, toda o movimento de alta, né? Então a gente foi pego por essa volatilidade pontual da abertura, por isso que a gente sempre alerta, galera, preste atenção na, preste atenção na abertura do mercado à vista, do mercado à vista não, desculpa, do mercado americano, Dow Jones, entra uma volatilidade. Então isso aqui acabou causando o nosso stop. Mas a gente está posicionado em outra operação já e acredito que vai dar o alvo, até porque o Bitcoin está indo buscar a média de 200. Então esse movimento do Bitcoin, né, ele acaba impulsionando outros ativos e a gente conseguiu pegar uma operação no finalzinho do dia, mais ou menos. Beleza? Então, o que eu acredito para o Bitcoin hoje? Ele veio, deu esse shakeout de abertura do Dow Jones ontem, o mercado ficou praticamente no mesmo range de negociação. Se a gente observar o que a gente fala muito em relação a esforço versus resultado, se a gente colocar aqui no gráfico de 15 minutos, por exemplo, e avaliar somente essa barra, se eu estivesse olhando somente essa barra de ignição, como as pessoas costumam falar, eu tenho um baita de um volume e um resultado, né, bem expressivo, só que em seguida eu tenho um volume quase que igual, né, se a gente observar aqui, ó, o volume quase que igual ao anterior e um candle totalmente invertendo o sentimento do movimento. E logo em seguida eu tenho um baita de um candle, né, um spread muito grande, com um volume muito grande também, e em seguida eu tenho um volume muito parecido com um possível volume de absorção, né? E isso muda também o sentimento do direcional. Ou seja, shakeout de abertura, o mercado busca liquidez nas duas pontas e acaba fechando, né, essa movimentação brusca praticamente no mesmo ponto que estava. Beleza? Mas voltando aqui para o nosso 60 minutos, a gente tem aqui agora um possível teste da média de 200, a região ali dos 46.800. É bem provável que vai buscar, pelo menos aí na parte da manhã. A gente tem algumas notícias importantes para sair. Eu tenho aqui, ó, no calendário econômico, às 9h30, o IPC núcleo, né, dos Estados Unidos. Esse indicador nada mais é do que o núcleo de preços ao consumidor. Isso aqui é um dado muito esperado, né, pelos investidores, e também tem a fala do presidente do Fed daqui a alguns dias, então isso pode ser precificado, acabar trazendo uma precificação para os mercados. E o Bitcoin não seria diferente, beleza? Então, muito atento, ficar muito atento aqui nessa região da média de 200. Ele conseguiu ganhar a média de 89, demorou. Notem como que essa média ela segura demais os preços, então segurou várias vezes aqui durante o dia de ontem, deixou o mercado bem travado. Alguns ativos tinham disparados, mas aqui ficou um bom tempo segurando, pelo menos no Bitcoin. E na madrugada, aqui no início da madrugada, né, já lá pelas 3 horas da manhã, ele conseguiu romper o meio desse canal e está indo buscar, meio do canal não, desculpa, isso aqui é uma região de 25% desse canal grande aqui. Então ele conseguiu romper e agora está indo aí em busca da média de 200. Dá para vender na média? Mesma coisa que eu falei no panorama de ontem, eu vou falar nesse. Galera, não dá para apregoar a ordem só porque está na média. Do mesmo jeito que eu falei aqui, ó, quando o mercado estava caindo,
Eu falei, galera, acredito que o mercado vai buscar média. Ele travou na média 89 e depois foi lá, conseguiu ganhar e buscou a média. Então, se eu tivesse apregoado uma ordem de compra aqui, só porque está na média de 200, eu teria estopado essa operação aqui bem rápido. Ou então, eu ia estar tentando fazer algum tipo de correção de preço de forma totalmente errada, né? Então, o interessante é aguardar o movimento dos preços na região de interesse de negociação, que no caso é média de 200, começar a deixar um contexto vendedor, cabe venda, né? Mas se ele conseguir testar a média, vai ter absorção, vai ter, principalmente essa região aqui, galera. Se a gente pontuar aqui, ó, toda essa região do pavio aqui, ó, até o fechamento, é uma região que a gente precisa ficar atento com um aumento de oferta do Bitcoin. Aqui foi realmente uma absorção. Opa, fez errado. Aqui realmente foi uma região de absorção do vendedor. E notem que quando ele chega, ó, chega próximo da região, ele já começa a tomar algumas defesas. Então essa aqui vai ser uma região de briga bem forte, para não deixar os preços passarem. Então até a região ali dos 46.800, 47 vai ser uma briga forte. Então muito cuidado para abrir compra acima dessas regiões. A não ser que ganhe a média, faça pullback, consiga espaço, né? Se a gente observar o RSI, ele está bem próximo das regiões de sobrecompra. Então é ideal a gente ter uma correção, ter um espaço para os preços continuarem o movimento. Beleza? Esse movimento aqui do Bitcoin impulsionado acima das médias e se mantendo aqui acima dessas regiões, pode fazer alguns ativos dispararem. Se a gente observar aqui, a gente já tem ativos subindo 5%, TRX subindo 12%. Então, esse tipo de movimento a gente acaba avaliando o Bitcoin, mas tentando aproveitar no intraday em outros ativos. Beleza? Então, basicamente é isso. Chegando na média de 200, o contexto sendo ainda um contexto de venda nessa região, pode aparecer uma oportunidade para vender. E se o Bitcoin testar a média 89, travar, ganhar a média, fizer um pullback por baixo e der continuidade, ele ainda pode vir testar aqui as regiões dos 42, né? Que é o que a gente acredita para os próximos dias. Não estamos tão otimistas com o Bitcoin. Mas Bitcoin acima da média de 200 fica ainda mais comprador e fazendo possivelmente os testes dos 50 mil de novo. Beleza, galera? Então, atento a essas regiões, principalmente essa média aqui, que é uma média muito forte. Não ignore a média de 200. Beleza? Um bom dia e bons trades a todos.